Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Paz e Graça, um espaço criado especialmente para você que busca se aproximar de Deus, fortalecendo a sua fé. Antes de começarmos, quero convidá-la a se inscrever em nosso canal e toque no sininho para que você não perca nenhum vídeo e deixe o seu like, para que esta mensagem possa alcançar mais vidas e que você se sinta acolhido e que a paz e a graça do Senhor transbordem em sua vida. Devocional Salvação da Alma. A salvação da alma é um dos temas centrais da fé cristã, abordando o plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Na Bíblia, essa salvação é revelada como um ato de amor e misericórdia de Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para oferecer redenção. E em João 3,16 é enfatizado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação envolve reconhecer a própria condição de pecador, arrepender-se e crer que Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. Ela não é alcançada por mérito humano, mas pela graça divina, um dom gratuito que precisamos aceitar e viver com fé e obediência. Além disso, a salvação da alma nos convida a um relacionamento contínuo com Deus, transformando nossa vida diária e garantindo-nos a esperança de uma eternidade com Ele. Mas, o que realmente significa ser salvo? Será que realmente compreendemos a profundidade desse amor e desse plano de redenção que foi traçado desde antes da criação do mundo? E que possamos então nos aproximar desse mistério com o coração aberto e prontos para entender e receber o dom da salvação oferecida a cada um de nós por meio de Cristo. E quando falamos sobre a salvação da alma, nós entramos em um território sagrado, onde o entendimento humano encontra seus limites e onde o amor de Deus se revela de maneira poderosa e transformadora. A salvação não é apenas um conceito ou uma ideia teológica, é um plano central de Deus para a humanidade, desenhado desde a fundação do mundo e manifestado de forma plena em Cristo Jesus. Para entender esse dom, precisamos ir muito além da superfície e considerar o que a salvação realmente significa e o impacto que ela tem em nossas vidas. O que significa ser salvo? No cerne dessa pergunta está a noção de redenção e restauração. A salvação é um resgate que nos liberta do pecado e da separação de Deus, uma condição que desde o início afeta a natureza humana. E ao escolhermos nossos próprios caminhos, afastamos-nos de Deus, mas a graça divina nos chama de volta, oferecendo uma ponte para a reconciliação. Ser salvo, portanto, é experimentar essa reconciliação de forma profunda e permanente, é ser restaurado a posição que Deus desejava para nós, uma vida plena e abundante em sua presença, livre da condenação e segura em seu amor. Mas como esse amor se manifesta em nosso mundo e em nossas vidas? Será que realmente compreendemos a profundidade do amor de Deus e do seu plano de redenção? Esse amor é mais do que palavras, é uma ação que envolveu sacrifício. Cristo, que é Deus encarnado, viveu, sofreu e morreu por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna através de seu sangue. Fomos reconciliados com o Pai e sua vitória sobre a morte nos garante que temos acesso à vida eterna. Esse plano é muito mais do que uma promessa para o futuro. É uma realidade que transforma nosso presente, nos dando paz e esperança, nos chamando a viver em comunhão com Deus e com os outros. E ao compreendermos essa verdade, percebemos que a salvação não é apenas para o nosso benefício individual,
mas para que sejamos testemunhas desse amor no mundo. Deus nos salva para que sejamos seus instrumentos, embaixadores de sua graça e luz em meio às trevas. A salvação da alma, portanto, é o ponto de partida e também o destino final da nossa jornada de fé. Cada passo que damos em direção a Cristo é um passo em direção a uma vida que reflete sua santidade, amor e misericórdia. E que essa compreensão encha cada vez mais o nosso coração e nos prepara para mergulhar em um devocional que busca aprofundar ainda mais o significado e a beleza da salvação da nossa alma. E detalhando a passagem em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, e abordando o contexto cultural e histórico para tornar a mensagem profunda e mais impactante, para entendermos realmente essa salvação e o que ela nos traz para a nossa vida, precisamos olhar para um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus. E para captar a profundidade desse versículo, precisamos considerar o contexto em que ele foi dito. Jesus proferiu essas palavras logo após visitar a casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. Para os judeus da época, os cobradores de impostos eram considerados traidores e pecadores, pois cobravam taxas para o Império Romano. E muitas vezes eles até exploravam o próprio povo. Eram desprezados pela sociedade e vistos como impuros. Contudo, Jesus não hesitou em se aproximar de Zaqueu, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E o encontro entre Jesus e Zaqueu é um exemplo vivo do propósito de Lucas 19:10. Naquela época, era incomum que o mestre ou o rabino se associasse com pessoas tidas como pecadoras, mas ao chamar Zaqueu pelo nome e entrar em sua casa, Jesus quebrou barreiras sociais e religiosas. Ele demonstrou que a salvação não é reservada para os justos ou para aqueles que se consideram puros, mas é oferecida especialmente àqueles que reconhecem sua condição de perda e de necessidade. Jesus veio ao mundo não apenas para oferecer uma nova lei ou um código moral, mas para buscar aqueles que estavam espiritualmente perdidos e trazer-lhes uma transformação completa. Culturalmente, o termo Filho do Homem que Jesus usa para se referir a si mesmo carrega um peso significativo. Na tradição judaica, essa expressão é encontrada nos textos proféticos, como no livro de Daniel, e era associada ao Messias, uma figura divina que viria estabelecer o reino de Deus. Ao usar esse título, Jesus não apenas afirma sua identidade messiânica, mas também enfatiza que sua missão envolve uma busca ativa. Ele é o Filho do Homem, que se preocupa com cada pessoa, que não se desvia dos desprezados e que estende a mão até aos que estão à margem. Para Zaqueu e para todos que se sentem perdidos ou indignos, essas palavras são uma promessa e uma afirmação do valor que cada alma tem diante de Deus. E historicamente, Israel vivia sob a opressão romana e passava por uma forte expectativa messiânica. Muitos judeus esperavam um libertador que os livrasse do domínio romano, mas Jesus veio com uma mensagem mais profunda, uma libertação da escravidão espiritual e do pecado. Seu chamado era para a restauração de corações e mentes, para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Lucas 19:10, então, não é apenas uma declaração de missão, mas uma revelação de que o próprio Deus, em sua compaixão, decidiu vir ao nosso encontro para restaurar aquilo que estava perdido. Ele não era o que busquemos primeiro. Ele toma a iniciativa e vem até nós. Essa passagem é essencial para nossos dias, pois muitas vezes as pessoas carregam uma carga de culpa, vergonha
inadequações, assim como Zaqueu. Muitos acreditam que suas falhas e pecados os colocam além do alcance do amor de Deus. Mas Jesus nos ensina que ele não veio para condenar, mas para salvar. Ele veio buscar cada pessoa independentemente de seu passado para transformá-la e lhe dar um novo começo. Portanto, ao refletirmos sobre Lucas 19:10, somos convidados a entender a salvação não apenas como um conceito, mas como uma ação divina cheia de amor e compaixão, voltada a cada um de nós. É uma busca incansável de Deus pela nossa alma e uma garantia de que, por meio de Cristo, temos a chance de uma vida renovada e que essa verdade inspire cada ouvinte a sentir o amor e o cuidado de Deus, sabendo que Ele os busca, os encontra e os restaura. Em nosso tema e explorar a aplicação prática de Lucas 19:10 em nosso cotidiano, trazendo a ênfase sobre o propósito de Deus e a maneira como devemos viver em resposta a esse chamado de salvação. E ao refletirmos sobre Lucas 19:10, vemos o amor ativo e implacável de Deus, que não apenas espera, mas toma a iniciativa de buscar e salvar o perdido. Isso nos lembra que a salvação é, antes de tudo, um chamado para respondermos ao amor de Deus com todo o nosso ser transformado. Essa resposta em um modo de viver que reflete o propósito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nossa vida, Jesus busca transformar o coração humano para que sejamos reflexos de sua graça no mundo e a salvação e o início de um relacionamento profundo e contínuo com Ele. E para aplicarmos isso em nossa vida diária, precisamos entender que o chamado de Deus não é apenas para a nossa transformação individual, mas também para que vivamos de forma a impactar o mundo ao nosso redor. A vida de Zaqueu exemplifica essa transformação. Ele era visto como um homem corrupto e distante de Deus, mas quando Jesus o encontrou, ele se arrependeu, mudou sua forma de viver e se comprometeu a reparar seus erros. E esse é um modelo de resposta que Deus requer de nós: arrependimento genuíno e uma transformação que atinge não apenas nosso coração, mas também nossas atitudes e ações. Destacando 4 pontos com relação ao nosso devocional e a salvação da alma. Primeiro ponto: a busca de Deus por nós e nossa resposta diária. Deus nos busca em nosso estado de perda, não esperando perfeição, mas desejando sinceridade. Ele nos convida a abrir nosso coração e a permitir que Ele transforme cada área de nossa vida. No cotidiano, isso significa viver uma vida de devoção e honestidade. Ser honesto consigo mesmo e com Deus é o primeiro passo para uma vida autêntica na fé. Isso envolve reconhecer nossas falhas e permitir que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para vencer as tentações e desafios. Quando nos lembramos diariamente que Deus nos encontrou em nosso estado de perda, somos inspirados a buscar viver com humildade e gratidão, sabendo que foi Ele quem nos chamou e nos resgatou. Segundo ponto, um chamado à transformação e ao serviço. Lucas 19:10 nos revela o propósito de Deus. Ele deseja restaurar o que estava perdido. Isso significa que nossa resposta à salvação deve incluir uma transformação visível, como a de Zaqueu. Quando entregamos nossa vida a Cristo, permitimos que Ele reoriente nossas prioridades, nossa forma de pensar e agir. Isso é especialmente importante no mundo atual, onde muitas influências tentam nos afastar dos valores de Deus. Nossa transformação deve ser visível no modo como tratamos as pessoas, no respeito e no amor que demonstramos a todos, mesmo aqueles que nos tratam de forma injusta ou que têm crenças diferentes das nossas. Essa mudança não é apenas uma decisão única, mas um processo contínuo, e o Espírito Santo é nosso auxílio nesse caminho. Ele nos fortalece, nos guia e nos lembra das palavras de Cristo, nos capacitando a ser luz
Em um mundo que muitas vezes caminha em escuridão, devemos nos lembrar de que o Espírito Santo habita em nós para nos guiar e moldar, fazendo de nós testemunhas vivas do poder da salvação. Nossa transformação, assim, se torna um testemunho para o mundo, e cada ato de bondade, compaixão e integridade reflete o caráter de Cristo. Terceiro ponto, permanecendo firmes diante do mundo. Jesus nos chama a permanecer firmes e sermos diferentes, mesmo que isso signifique ir contra as tendências ou pressões do mundo. Assim como Zaqueu, que precisou dar um passo de fé ao se arrepender publicamente e devolver o que havia roubado, somos chamados a viver uma fé que pode nos colocar em confronto com os valores da sociedade. Em um mundo que promove a autossuficiência e o sucesso a qualquer custo, a salvação nos ensina o valor do amor, da humildade e do compromisso com o próximo. Precisamos cultivar uma vida de oração e leitura da palavra para nos fortalecer e manter nosso foco em Deus, pois é Ele quem nos sustenta e nos ajuda a perseverar. A firmeza no caminho da salvação também significa ser sensível ao Espírito Santo e obedecer à sua direção. Em muitas situações do dia a dia, Ele nos orientará para sermos testemunhas de Cristo, seja com uma palavra de ânimo, com um gesto de ajuda ou até mesmo com o nosso silêncio e paciência diante de uma situação difícil. Nossa vida, quando guiada pelo Espírito Santo, se torna um exemplo vivo da graça de Deus, e por meio dela outras pessoas podem ser tocadas pelo amor de Cristo. Quarto ponto, o propósito de Deus para nós viver como testemunhas de sua graça. O verdadeiro propósito que Deus requer de nós é que sejamos testemunhas vivas de sua graça. A salvação não é o fim, mas o começo de uma vida comprometida em fazer o bem, em servir aos outros e em proclamar o amor de Deus. Como Jesus veio para buscar e salvar o perdido, Ele nos convida a participar dessa missão, alcançando aqueles que ainda não o conhecem. Cada um de nós tem um papel único nessa missão, seja em nossa família, em nosso trabalho ou em nossa comunidade. Deus desejava que vivamos com um coração dedicado a Ele e ao próximo, colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12, de 1 a 2, que devemos nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, transformando nossa mente e não nos conformando com os padrões deste mundo. Viver como discípulos de Cristo exige uma entrega completa e contínua, um compromisso de que nossa vida pertence a Ele e que tudo o que fazemos é para a glória de seu nome. Em cada decisão, grande ou pequena, devemos buscar, refletir o caráter de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie e molde nossa forma de pensar e agir. Assim, ao viver de acordo com o propósito divino, a salvação se torna uma realidade constante em nossa vida, uma presença viva que transforma a nós e aos outros ao nosso redor. E por meio de nossas atitudes, palavras e escolhas, proclamamos a verdade que o Filho do Homem continua a buscar e salvar o perdido, assim como fez em Lucas 19:10. Que esta mensagem de Lucas 19:10, com todo o seu contexto e poder, nos inspire a viver diariamente como verdadeiros seguidores de Cristo, comprometidos com a salvação e com o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós, sendo luz em um mundo que tanto precisa da graça e do amor divino. Você que ouve esta palavra, saiba que Deus está buscando você hoje. Talvez você se sinta como Zaqueu, alguém que o mundo julga, alguém que sente que há áreas da sua vida que o afastam de Deus, mas Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, e Ele continua fazendo isso hoje. Não importa onde você está ou o que já fez, a salvação é um convite para que você se entregue ao amor de Deus, para que permita que Ele transforme seu coração, sua mente e seu modo de viver.
Deus quer que você reconheça que Ele o ama profundamente e que por meio de Jesus oferece uma nova vida. Ele quer que você se aproxime com sinceridade, que busque sua presença e deixe o Espírito Santo guiar seus passos, mesmo em meio aos desafios e pressões do mundo. Jesus não veio apenas para aqueles que pensam estar justos, mas para aqueles que sabem que precisam de redenção, que precisam de cura, que precisam de uma transformação verdadeira. Ele está chamando você para caminhar com Ele, para viver de acordo com o propósito que Ele desenhou para a sua vida. Se hoje você sente o toque de Deus, abra seu coração, entregue a Ele suas falhas, sua culpa, seu passado e permita que Ele lhe dê um novo começo. Deus quer que você seja um reflexo de sua graça e que viva com a certeza de que Ele nunca o deixará nem o abandonará. Ele está com você e deseja que sua vida seja uma luz em meio às trevas, um testemunho vivo do poder de sua salvação. Oramos a Deus. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração cheio de gratidão e reverência, porque Tu és e pelo que fizeste por nós. Te agradecemos porque em Tua infinita misericórdia Tu nos buscaste quando estávamos perdidos. Tu não nos deixaste sozinhos em nossa condição de pecado, mas enviaste Teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, nos restaurar e nos dar uma nova vida. Senhor, oramos agora por cada pessoa que ouviu esta palavra. Oramos por aqueles que sentem o peso do passado, que carregam culpas e feridas profundas. Oramos para que eles sintam o Teu amor, o Teu perdão e a Tua compaixão. Que eles possam entender que em Cristo há redenção completa, que as cadeias do pecado e da culpa foram quebradas na cruz e que em Jesus há uma nova vida, uma nova chance, uma esperança viva. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo toque cada coração, que ilumine cada mente e traga clareza e paz, que toda dúvida, toda resistência e todo medo sejam dissolvidos pela Tua presença. Que cada pessoa aqui seja cheia do Teu Espírito, transformada pela Tua graça e fortalecida pela Tua palavra. Que todos nós possamos entender o verdadeiro propósito da salvação, sermos Teus filhos, vivemos em comunhão contigo e refletirmos o Teu amor neste mundo. Senhor, ajuda-nos a permanecer firme diante das tentações e das provações, que o Teu Espírito nos dê sabedoria para discernir o que é certo e coragem para viver de acordo com a Tua vontade, mesmo quando o mundo tenta nos desviar do Teu caminho. Que sejamos luz e sal, instrumentos de paz e amor, testemunhas da Tua bondade e do Teu poder. Pai, abençoa cada família representada, cada lar, cada vida, que Tua presença seja uma realidade constante e transformadora em nosso dia a dia. Oramos para que possamos viver de modo digno do Teu chamado, honrando-Te em tudo o que fazemos, seja em palavras ou ações, que possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu suprirás todas as nossas necessidades. Senhor, Te louvamos, Te agradecemos e Te entregamos toda honra e toda glória, pois só Tu és digno. Recebe nosso louvor, nossa adoração e nosso compromisso de viver para Ti. Que esta mensagem de salvação seja implantada como uma semente em nossos corações, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome. Tudo isso Te pedimos confiando na Tua graça e no nome poderoso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, toque no sininho para que o YouTube veja que o nosso vídeo é relevante e possa indicá-lo a demais pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém.